E aí, gente, beleza? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu tô aqui no alto da CEMIG em Varginha e vou conversar com o personal trainer, que é o Caio Signoretti, para poder falar um pouquinho mais pra gente, dicas práticas para todo mundo poder fazer as suas atividades físicas. Caio, dê um oizinho pro pessoal que tá assistindo, se apresente como profissional. Beleza, pessoal? Meu nome é Caio Signoretti, eu sou especialista em musculação e atendimento particular. Estou atuando desde 2012 no treinamento particular e com aula coletiva. Já fui professor de judô também e instrutor de musculação. Opa, nota 10. Então, se você curte esse tipo de assunto, fica por aqui que eu tenho certeza que você vai gostar. Roda a vinheta. A questão da caminhada e da corrida, ela traz diversos benefícios para a saúde, como melhora na circulação sanguínea. Isso para pessoas acima dos 40 anos principalmente é vantagem, né? Previne uma série de doenças. Mas o interessante é que a pessoa, antes de começar essa caminhada ou começar a fazer qualquer atividade aeróbica, ela procure fazer um fortalecimento. Isso falando pelo número de impactos que uma caminhada, que uma corrida pode dar. E se essa pessoa às vezes não estiver preparada muscularmente falando, ela pode vir a ter algum tipo de lesão articular. Entendi. A sua dica para o pessoal se preparar seria uma musculação, alternar com essas caminhadas? Passa um cronograma aí para as pessoas. Com certeza. A musculação, né, ao contrário do que muita gente pensa, ela não está inserida só dentro das academias, né? Quando a gente fala musculação, a gente fala em atividade resistida, que é uma atividade que a pessoa produz força, faz a pessoa fazer força, uma atividade que gera uma resistência. E essa resistência ela pode ser feita com um treino calistênico, que é aquele treino que a gente não usa o aparelho, usa só o próprio peso corporal. Ela pode ser feita em alguns aparelhos, como a gente tem aqui no alto, né, da Copasa. Eu combinei com o Caio da gente passar algumas dicas práticas para vocês poderem já começar essa primavera, digamos assim, e já seguir para o verão fazendo atividades físicas. Caio, quais são as suas dicas práticas para as pessoas? A dica número 1 seria realmente buscar ajuda profissional, né? A pessoa geralmente ela tem que ter uma formação em bacharel em educação física. Seria a pessoa mais apta para ajudar nesse sentido da prática de atividade física, seja em qualquer lugar. Aquela história de um amigo que sabe, que falou para o outro. Exatamente, isso já não dá certo, a pessoa tem que ter uma formação mesmo, porque é uma coisa muito complexa, apesar de parecer fácil, né, sair por aí fazendo algum tipo de treino, é uma coisa que envolve estudos fisiológicos, de cinesiologia, que analisa todo o comportamento do movimento humano. Dica número 2. A dica número 2 eu acho que não foge muito também da dica profissional, mas é uma dica voltada para o profissional da área de nutrição. Porque qualquer atividade física a gente depende principalmente de um corpo bem sadio, bem nutrido. Então é interessante que a pessoa busque essas duas orientações, o profissional de educação física e o nutricionista, para poder ficar uma coisa bem completa, para ele poder ter uma segurança, um resultado mais satisfatório. Beleza, dica número 3. Além do pilar que é a atividade física, né, o exercício físico na verdade, a alimentação, a gente tem um descanso, são os 3 pilares fundamentais para qualquer tipo de resultado e para se ter uma maior segurança durante a prática de atividade física. Então, eu vejo hoje muitas pessoas pecando pelo excesso de treino. O ideal seria dosar esse treino. Se ela treinou força num dia, no outro dia ela faz um treino aeróbico, nada impede também dela mesclar isso, mas tudo isso tem que ser dosado. Hoje a Recomendação Mundial de Saúde diz que o ideal seriam 30 minutos de atividade física diariamente. Só isso? Só isso, Poxa. só isso. Mas aí é que tá, 30 minutos podem ser 30 minutos intensos, ou podem ser 30 minutos moderados, ou 30 minutos sem nenhuma intensidade, que é o que a maioria faz. Muitas pessoas fazem caminhada de baixíssima intensidade, não geram adaptações fisiológicas nenhuma no organismo. Então se elas buscam emagrecer, se elas buscam melhorar a aptidão física, elas não vão estar indo no caminho certo se trabalhar com atividade de baixa intensidade. É interessante ter um profissional para poder dosar essa quantidade e intensidade de atividade física durante aí o longo da semana, do mês, e aí vai de cada objetivo, né? Além do volume, é muito importante a frequência com que a pessoa treina, né?
e não ter interrupções. A maioria das pessoas desistem de qualquer atividade física antes mesmo dos 6 meses. Então é por isso que elas não veem resultado nisso. Então o mais interessante de tudo é ter essa frequência. O mínimo é 6 meses para poder começar a querer dar um resultado? Exatamente, tem estudo até apontando que pessoas que permanecem em atividade, em exercício, né, durante aí 6 meses, elas tendem a se manter ativas para o resto da vida. As pessoas geralmente desistem antes desse período, então é interessante que ela tenha essa frequência. Bacana, dica número 4. Uma dica simples, mas que muita gente às vezes negligencia isso, é o seguinte: a questão hoje do alongamento, né? Muitas pessoas, existem muitos estudos falando, tem os prós e os contras, né, do alongamento. Muitas pessoas defendem, outras pessoas dizem que ele não tem função nenhuma, né, no sentido de preparar a pessoa para fazer um exercício físico. Mas o que se vê hoje é o seguinte: para qualquer atividade é interessante que a gente faça um aquecimento específico para aquela modalidade. Então, um exemplo, se a pessoa vai correr, é interessante que ela faça alguns educativos antes, tira ali 5 minutinhos, nem isso, 3 minutos talvez seria o suficiente. Fazer alguns educativos, como uma caminhada forte, alguns movimentos que ela vai usar durante a corrida para preparar aquela articulação, né, digamos assim, para lubrificar aquela articulação mesmo para a atividade. E isso vale também para o treino de força. Muitas pessoas às vezes aquecem na esteira e depois vão para o treino de força, sendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra. É interessante que ela faça alguns movimentos de força específica daquele movimento que ela vai executar, com uma carga mais leve, no máximo ali 30% da carga, antes de iniciar a atividade de força. Bacana. Dica número 5. A questão do calçado, por exemplo, eu vejo que muitas pessoas usam um calçado às vezes velho, que a gente fala que ele tem uma certa quilometragem, isso é verdade. O calçado tem um certo prazo de validade, a gente pode verificar pela sola do tênis, isso pode afetar a corrida, pode gerar dor no joelho, então é legal analisar isso, escolher bem esse calçado antes de iniciar qualquer atividade. Sim, sem fazer merchandising, eu tô com um Mizuno, por exemplo, dá para correr, dá para caminhar ou não? Pô, é bacana, já fazendo, né? Sem fazer, mas já fazendo, a questão Mizuno, Waze, que são tênis próprios para corrida. Pode mas depositar na conta aí. Não são só eles também, né? Existem perfis de tênis, tanto é que existe tênis da Mizuno ou da Waze que não são próprios para corrida. Então não é só pela marca, é pelo perfil do tênis, principalmente pelo solado dele. Então é legal procurar uma orientação antes de fazer qualquer compra nesse sentido. Bacana, show de bola as dicas. Muito obrigado, Caio. Se você gostou desse vídeo, dê um like, dê um joinha aqui embaixo, curta e compartilhe esse link nas redes sociais, se inscreva no canal. Vamos dar uma forcinha para que a gente possa crescer cada dia mais. Semana que vem a gente está de volta. Um abraço, até mais.